Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade de São José do Rio Preto. TV da Cidade que ainda esta semana vai mudar a frequência do canal. Ao invés de você sintonizar a TV Cidade pelo canal 16, como hoje, você vai passar a sintonizá-la pelo canal 7 da NET. Da mesma forma como você sintoniza hoje, apenas que pelo canal 7 da NET. TV Cidade, canal 7, a partir ainda desta semana. No programa de hoje nós vamos falar sobre comércio e para isso a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial, muito ligada no comércio e no dia de hoje especialmente envolvida com um acontecimento muito importante. Adriana Neves, presidente da Associação Comercial e Industrial de Rio Preto, está sendo reconduzida hoje para um segundo mandato à frente da Associação Comercial. É uma chapa única, não é isso, Adriana? O nome da chapa, Gestão e Ética. Aliás, o nome da chapa é uma tomada de posição, né? É isso mesmo, isso mesmo. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez no nosso programa e vamos aí conversar sobre comércio rio-pretense. Bom, então, bom dia, é um prazer estar aqui, uma honra. O canal da cidade prestando sempre serviço aqui para a nossa cidade. Então, obrigada pelo convite, Rei. E é isso mesmo, hoje é o dia de eleição na CIRP. Apesar de ser chapa única, é muito importante que os nossos associados compareçam para validar a nossa candidatura, para dar relevância, para que a CIRP consiga mostrar prestígio entre os seus associados. Então, até às 18 horas, estaremos lá na CIRP recebendo os votos dos nossos associados. Na região norte também existe um posto de votação também, é isso? Isso mesmo, ali na Silva Jardim, esquina com a Voluntários, que é a nossa sede, e também na Distrital Norte, na Mirassolândia. Tá certo. Quantos são os associados hoje com direito a voto na Associação Comercial, Adriana? Hoje a Associação Comercial tem mais de 4 mil associados. Com direito a voto, o associado tem que ter pelo menos 6 meses de associado. Então a gente deve ter 3.300, 3.400 que podem votar. Perfeito. Bom, a gente estava dizendo que a Adriana está sendo reconduzida hoje à presidência da Associação Comercial para um novo mandato, né? E eu gostaria de começar a nossa conversa por aí mesmo. O que é que você espera desse novo período? O que é que o comércio pode esperar para essa nova etapa de associação comercial em Rio Preto, Adriana? Bom, em primeiro lugar, conseguir continuar com todos os projetos que a gente tem em vigência, porque são muitos. Então, a gente sempre tenta fazer melhorias nos projetos que já existem. Nós entregamos muitos projetos nesses 2 últimos anos. Então, a gente pretende primeiro começar, dar continuidade a esses e começar alguns novos. Rio Preto vive um momento novo, né? Um momento mais pujante ainda, com a inauguração de 2 shoppings, né? Porque o Cidade Norte ainda é bem recente, agora o Iguatemi na última sexta-feira. Então, tem bastante coisa de comércio acontecendo, Rei. Nós precisamos atender a demanda de que Rio Preto está vivendo agora. E quais foram os projetos, os planos realizados nesse seu primeiro mandato, que está, vamos dizer assim, terminando hoje, né? Foram feitas muitas realizações, você estava me dizendo aqui que no que dependeu exclusivamente da CIRP foi feito tudo que você estava imaginando, não é isso? É isso mesmo. Ontem eu estava à tarde escrevendo um discurso, né? Escrevendo algumas palavras que eu devo falar hoje às 18 horas. E aproveitei e peguei o meu discurso de 2012 para fazer lá um extrato, né, um previsto e realizado das ações. E eu fiquei feliz porque de tudo que a gente prometeu na posse em 2012, a gente cumpriu. Então, nós estávamos levantando, nós falávamos já desde aquela época que a grande lacuna para o comércio de Rio Preto, para o setor de serviços, era pessoas capacitadas. E a grande lacuna da década vai ser gente, né? Então, a Academia CIRP, que é uma diretoria muito forte, liderada pela Ana Carolina Verde Braga, treinou quase 3 mil pessoas nesses 2 anos. Nós fizemos também 2 mutirões do emprego pela diretoria de RH, que, aliás, na época foi uma diretoria nova que nós criamos, liderada pela Daniela Brandi. Fizemos 2 mutirões do emprego, 3, aliás, mutirões do emprego. Abrimos um sistema de currículos online no site da CIRP. Temos também o recrutamento ali com currículos físicos. Fizemos 2 campanhas acertando suas contas, que nós recuperamos milhões de valor para o comércio de Rio Preto e trouxemos também para o consumo mais de 10, 12 mil pessoas que acertaram suas contas e voltaram a poder comprar a crédito. Fizemos várias ações para a diretoria de cultura, fizemos 8 rodadas de negócio, 9 Bom Dia Associado. Olha, Rei, foram tantas ações, realmente foram 2 anos bem intensos, mas eu sempre preciso lembrar e reconhecer que só foi possível porque nós temos uma equipe de diretores
muito comprometida. É realmente impressionante ver como a gente consegue reunir tanta gente comprometida. Adriana, nesse conta corrente que você fez ontem, aí, pegou o discurso da eleição passada e verificou o que foi feito e o que não foi feito, e o que é que não foi feito, o que é que não foi possível fazer e por que aconteceu isso? Na verdade, assim, os projetos em relação à CIRP a gente entregou todos. Ainda não citei, né, campanha de Natal, que eu estou vendo aqui, o livro, né, indicadores econômicos de Rio Preto, que nós nem prometemos, mas era um sonho que eu tinha e foi muito bacana. O que andou um pouco mais devagar, Rei, e sempre tem, né, foram algumas bandeiras, na verdade, que a gente defende, né? Nós defendemos algumas bandeiras que dependemos do poder público, na verdade. Então, apesar de termos conseguido lá, a licitação do calçadão foi anunciada na CIRP no dia 16 de dezembro de 2013, a gente ainda não viu o começo das obras. Então, o Partec começou, então a gente já está vendo acontecer. E nós, então, estamos renovando essas bandeiras para essa gestão. Que são elas, já posso falar? Claro, vamos lá. Que são elas, né? A gente defende que a continuidade da reforma do calçadão aconteça e rápido, a flexibilização do horário do comércio, a efetivação do Partec, a internacionalização do aeroporto de cargas, que nós tenhamos políticas industriais e agora uma bandeira nova que a gente começa a defender é que nós tenhamos um distrito industrial, na verdade um distrito multissetorial, não apenas industrial, porque nós precisamos de áreas para empresas de logística e de serviços também, mais ligados à distribuição. É uma bandeira nova. E também um centro de convenções. Rio Preto tem uma vocação para fazer eventos e a gente acredita que ter um centro de convenções vai ajudar muito a atrair esses eventos que acontecem com profissionais de Rio Preto, por exemplo, da área médica, mas fora daqui. É uma pena. Então isso vai gerar muito emprego, mais distribuição de renda. Parece que o município tem um projeto de um grande centro de eventos. A questão é exatamente essa, né? Saber transpor do papel, né, do plano para a realização. Né? Exato. Existe sim um projeto no quilômetro 444 do Centro de Convenções. A CIRP, na época, até ajudou a fazer a captação de recursos através de visitas aos deputados. Foi na gestão do Maurício Bellotti que isso aconteceu. Mas a gente não viu isso andar muito agora, né? Então a gente ainda continua defendendo que Rio Preto precisa de um belo centro de convenções, com hotel, com área para realmente ser de multiuso, né? Plenária, área de exposições, então um projeto muito bem elaborado. E a questão da internacionalização da área de cargas do aeroporto, isso depende também de uma ação política, como é que funciona isso? Na verdade, até a gente estava discutindo agora pouco na CIRP, se isso é uma bandeira que a CIRP deveria defender. Deve defender, Rei, porque realmente estimula muito o nosso comércio exterior aqui. Parece que a gente vai ter alguma mudança aí no IAD, mas que vai ser muito bem-vinda se a gente conseguir fazer acontecer. Claro que isso não depende do poder público municipal, a gente tem que sempre, né, reconhecer. Mas o importante é que a CIRP está à disposição para ajudar até o poder público a levar essas demandas, seja para a Assembleia Legislativa, para o Estado, para o governador. A CIRP sempre vai ser parceira nesse sentido. Acho que tem que ter uma ação política permanente. Né? Permanente. Sempre em contato. Na verdade, a associação comercial tem um bom trânsito, um bom diálogo com diferentes segmentos da política que representa Rio Preto, não é isso? Vários deputados, enfim. É verdade, Rei. Só para você ter uma ideia, nesse último ano, nós mandamos uma carta para os deputados, em 2013, aliás, né, para que eles se sentissem à vontade para comparecer na CIRP às segundas-feiras, para prestar conta do seu mandato, para ouvir nossas demandas. E foi muito feliz assim, essa iniciativa, porque realmente os deputados se colocam à disposição de vir não só falar dos seus projetos futuros, mas também de prestar conta do que eles estão fazendo. Então foi muito bacana. Essa semana a gente já vai disparar as cartas novamente para convidá-los para que eles venham nos visitar. Claro que a postura esse ano é um pouco diferente, porque é ano eleitoral, então, mas a gente precisa ouvir. Uma boa oportunidade, exato, de cobrá-los, né, a respeito de alguns pontos. Enfim. Porque eles vão falar dos projetos deles para se vender, né, como candidato,
e nós também temos a oportunidade de cobrá-los, né? Então, essa semana a gente já dispara a carta para todos os deputados de Rio Preto e da região. Presidente, outro ponto que você citou é a respeito da revitalização do calçadão. Já foi feito um trabalho, né, nos últimos anos. O que é que está faltando agora e o que é que vai ser feito no calçadão? Então, no dia 16 de dezembro, no lançamento até do livro de indicadores econômicos, que o Grayson Mello foi o escritor, né, São José do Rio Preto Desenvolvimento e Negócios, o nosso prefeito teve na CIRP e anunciou a licitação. Então, agora eu tenho a impressão que pelo menos a segunda fase deve estar aí na agulha para começar. É licitação ainda para elaboração de projeto ou já para execução de obra? Para execução de obra. Ah, tá. Já. O projeto já é de conhecimento. Já. A CIRP, ela patrocinou, inclusive, na gestão do Maurício e no dia da minha posse, em 2012, a gente entregou o projeto já da segunda e terceira fase, como uma colaboração da CIRP, né? Então, a CIRP, como ela tinha essa demanda já há 20 anos, Rei, a CIRP, na época, contratou o arquiteto Marcelo Pala, que era o dono do projeto desde 20 anos, para ele atualizar o projeto, e a CIRP, então, presenteou a prefeitura com o projeto executivo da obra. Claro que depois a prefeitura teve inúmeros outros projetos, né, de hidráulica, elétrica e a parte técnica e tal, para fazer. Mas é uma forma da CIRP colaborar, né, Rei? Adriana, o que se destacaria nesse projeto? Eu imagino que haja muitos pontos para se destacar, mas nós nem teríamos tempo para ficar falando bastante sobre isso, né? Mas o que você destacaria nesse projeto? Do calçadão? Isso, exato. Rei, quando você começa a ver as fachadas mais alinhadas, com um projeto visual, porque o consumidor, ele tem que se sentir num ambiente agradável. Então, se você imaginar que o calçadão concorre com os shoppings, e olha o que está acontecendo em Rio Preto em relação aos shoppings. Então, o calçadão, ele tem que oferecer um ambiente agradável, seguro, para que o consumidor se sinta motivado a ir para lá. Então, assim, as calçadas rebaixadas, tudo com acessibilidade, um piso muito mais agradável, porque mobilidade é também você poder andar de salto, né? As fachadas alinhadas, não aquele monte de fio pendurado. Então, vai tornando o ambiente muito mais agradável, né? E a gente tem que falar também e reconhecer que a segurança ali no centro melhorou muito depois da colocação das câmeras. Essa semana a gente andou tendo ali alguns problemas, né? A gente tem alguns moradores de rua se deslocando para ali. A gente até acha que é por conta ali da situação da praça. Eles um pouco se deslocaram. A questão da droga também está de alguma forma presente, né? O crack especialmente, né? Que pena, tem ouvido queixas a respeito disso, né? É uma pena, é o mal do século, né? Então isso é uma demanda também que nunca para, né? Então a polícia militar atua, tem que atuar com cuidado, tirar as pessoas com cuidado, tem todo um trabalho, né? E o papel da CIRP é ficar muito atento a esses acontecimentos e direcionar essas demandas, né? Porque a CIRP diretamente, ela não vai lá atuar, mas ela é a representante do lojista, do associado, para ir à prefeitura, para ir à polícia militar, e a gente tem que estar sempre muito atento. Uma ideia que com alguma frequência é retomada, uma ideia meio recorrente, é a questão de uma rua 24 horas. Se pensa nisso, o projeto pensa em alguma coisa nesse sentido? Então, Rei, olha, é o futuro, né? Um dia vai acontecer, tem que acontecer. Ontem, até no sábado à noite, aliás, eu estava num evento e estava conversando com uma comerciária que trabalha no shopping, no Rio Preto Shopping, né? O nosso shopping pioneiro. E eu estava falando, por que você não quer trabalhar no comércio do centro, por exemplo? Qual a diferença? E ela confirmou a dúvida que eu tenho. Porque eu posso trabalhar num horário alternativo, eu posso trabalhar num horário que eu posso estudar de manhã, ou eu posso trabalhar de manhã e buscar meu filho na creche mais cedo ou ficar na minha casa. Permite essa questão alternativa. Alternativa de horário. E essa possibilidade de ter um horário alternativo é para o consumidor também tem que acontecer. Claro. Porque, de novo, né, a secretária do advogado sai ali do edifício Automóvel Clube, no Centrão, às 18h10, não tem mais nenhuma loja aberta. Então, ela poderia comprar um presente ali, por exemplo, né? Então, isso é uma coisa que a gente defende. Mas antes de ter uma rua 24 horas, a gente tem que poder
pelo menos ter esse horário alternativo, né? Flexível, enfim. Flexível. Agora, de novo, eu sempre reforço isso para que ninguém confunda. A gente jamais vai defender que tem horário estendido para o trabalhador. Jamais. É sempre respeitando... A jornada continua valendo. A jornada de 44 horas, o que manda a CLT. Claro. Claro. E os turnos também, né? Claro. E de um modo geral, os organismos de representação dos comerciários têm topado essa ideia, têm aceito isso? Parece que no passado já foi mais complicado essa relação, ou não? Na verdade, nesses últimos meses, a gente deu menos foco a esse assunto. Nós já conversamos algumas vezes. No começo havia um pouco de confusão sobre esse assunto, né? Não havia, eu acho que, um entendimento. Então a gente precisa retomar a conversa, deixar claro que nunca a gente vai defender alguma coisa que seja contra a lei, jamais, ou que prejudique o trabalhador, jamais. Mas o importante é que a gente defende a bandeira e a gente está disposto aí a conversar. E a cidade chega a um ponto, né, Adriana, que a presença dos hipermercados, dos shopping centers, já quebrou esse paradigma, né? Uma boa parte do comerciário já trabalha em horários flexíveis. Não, Rei, o que acontece é que o comércio de rua vai ficar cada vez menos competitivo. Isso. Ele vai perdendo competitividade dia a dia. E o comerciário prefere trabalhar no shopping do que trabalhar numa loja de rua, e aí fica mais difícil ainda para recrutar gente. Então, esse é o ciclo vicioso, né? E o comércio de shopping hoje está tão representativo na cidade que a novidade é que nós estamos trazendo um diretor para representar os comerciantes de shopping. Era uma diretoria que já existia... Nessa nova gestão agora. Nessa nova gestão, começa amanhã. Esse cargo, que é o diretor de centro de compras, já existia em estatuto, mas nós não tínhamos esse diretor. Aí nós discutimos e chegamos à conclusão que nós temos que ter um diretor representando, um diretor de comércio representando os lojistas de shopping. Sem dúvida. Então, o diretor de comércio continua sendo o Jorge Luiz, e agora o diretor para lojas de shopping vai ser o Walter Carrazone Júnior. Então ele já assume hoje às 18 horas com a gente, é uma diretoria nova. Bom, imagino que você tenha também outras novidades. Já começamos a falar de nomes aí que vão compor, vão ajudá-la nesse novo mandato. Quais as novidades? Quem são as pessoas que estão com você na chapa? Quem são essas pessoas, as novidades nessa área? Você já anunciou aí a diretoria de centro Centro de comerciais, comerciais, né? Imagino que quando a CIRP foi inaugurada lá atrás, há 100 anos, 100 e poucos anos... 93. 93, não tinha essa preocupação, né? Agora tem, quer dizer, há uma importância muito grande de estar se antenando na cidade, né? Ver o que está acontecendo para acompanhar, não é isso, Adriana? É isso mesmo. Em 2012, a diretoria para RH foi uma diretoria criada também, inclusive nós tivemos que aprovar em estatuto para criar essa diretoria. E ela veio para atender justamente uma lacuna de gente para as empresas, né? E a Daniela Brandi, muito competente, criou lá o banco de currículos online, físico, temos 10 estagiárias só fazendo recrutamento para as empresas, então era lacuna na época. Hoje, foi essa diretoria agora para atender os anseios dos lojistas de shopping, representando todos os shoppings. E temos alguns nomes novos, vamos ver se eu não esqueço ninguém, que é bastante gente. Mas assim, a chapa, então, eu estou concorrendo como presidente, o Lício Abdala, primeiro vice, a Beni Haddad, segunda vice, como secretário-geral, Paulo Tadeu de Oliveira Sader e como tesoureiro-geral, Valdecir Buozzi. Essas 5 pessoas são a chapa. São exatamente os mesmos nomes que concorreram em 2012. Depois nós vamos montando a diretoria em guarda-chuvas, que a gente chama. Cada um dos vice-presidentes tem uma série de diretores ligados a ele, porque o vice-presidente, ele cuida para que o diretor faça ações realmente alinhadas com a cultura da CIRP, com os projetos, os grandes projetos que a CIRP tem. Então, ali com a Beni está eventos, que é a Lília Maura Lima, ação social, que é a Creuza Manzali, cultura, que é o Daniel Rodrigues. Bom, tem vários, eu vou correr o risco de esquecer. Os outros 2 vices, que tem também uma série de diretores embaixo, serão o Adil Berbert, que vai cuidar de benefícios. Então, ali debaixo do Adil está SCPC, vendas e benefício, treinamento e desenvolvimento, RH, tem uma série de diretorias. E o 4º vice-presidente, que vai cuidar das diretorias setoriais,
será o Marcos Apóstolo. Então, o Marcos Apóstolo vai cuidar da diretoria de comércio, centro de compras, indústria, agronegócio, serviços, construção civil, tecnologia, informação, MEI, que é microempresário individual, então outra série de diretorias. A gente vai criando esse organograma para dar funcionalidade mesmo para as diretorias, porque apesar, Rei, dos diretores serem voluntários, todos eles são cobrados. Ah, eu imagino que sim. Deve ser bastante cobrado pelo associado, que também e ainda bem que é assim, né, exigente, né, nessa representação, né, da CIRP. Mas, por exemplo, qual é a preocupação que a diretoria tem que ter, por exemplo, com algumas especificidades que cada ramo de atividade tem? Você citou, por exemplo, as lojas de material de construção. Uhum. A atividade deles é muito diferente, é muito peculiar, não é? A questão de horários, etc. Então, tudo isso está sendo ouvido por alguém para tentar formatar isso. Cada diretoria tem uma demanda, né, Rei? Então, por exemplo, vou falar da que você citou, né? Construção Civil, a Denise Farina é a nossa diretora. Então, a Denise, ela fez uma parceria com o Napolitano, que é o presidente da associação específica de construção civil, formaram um núcleo para a gente fazer trocas de melhores práticas e também poder falar por eles com a força que a CIRP tem. Então, é uma ação. Já a diretoria de comércio tem uma ação muito mais contundente, direta. Por exemplo, nós estamos muito próximos ao Sindicato do Comércio, o Jorginho está lá sempre com o Ricardo Arroio, participa das negociações sindicais que o Ricardo faz, nós como colaboradores, claro, né? Porque o sindicato tem a força de lei de negociação sindical. Para negociar com os empregados do comércio. Isso, por exemplo, mas nós estamos sempre muito presentes. A diretoria, por exemplo, de RH, já citei algumas ações próprias. A de desenvolvimento e capacitação, então ela senta comigo agora e nós vamos elaborar o calendário de palestras e treinamentos para esse ano inteiro. E nós temos que buscar palestras e treinamentos para atender as lacunas que Rio Preto vive hoje. Então, recomeça todo esse trabalho. Sim, aquela coisa que a gente está conversando agora há pouco, né, Adriana? Coisa para fazer tem, né? Nossa, tem. Tem. E só para reforçar a história de não é porque é voluntário que não é cobrado, ele não só é cobrado pelo associado, como ele é cobrado em reunião. Porque como nós somos empresários acostumados a dar visibilidade nas metas, cada diretor da CIRP, hoje à tarde, na posse, vai assumir as suas metas. Então, hoje eu coloco as grandes metas da CIRP, e aí cada diretoria tem que estar alinhada com aquilo, e agora ele tem um mês para apresentar o seu plano de ação. A hora que ele apresenta o seu plano de ação, então, por exemplo, a Ana Carolina, que é diretora da Academia CIRP, dá X palestras sobre esse tema, X treinamento sobre esse tema. Esse plano de ação passa a se tornar visível nas nossas reuniões. E com um farolzinho lá, vermelho, amarelo e verde. Então, ela é cobrada mesmo. E também recebe todo o reconhecimento e a meritocracia quando entrega. Porque tem que fazer isso. E ele é voluntário, né, Rei? E entrega. Então, isso é muito interessante, esse comprometimento e esse reconhecimento. E essa cobrança, né? Para que tudo isso não se perca na boa vontade apenas dos planos, né? Para que isso transponha o plano mesmo e parta para a realização, para a realidade. Eu imagino, isso aí. Tem muita coisa para fazer realmente. Bom, se existem, então, boas perspectivas, como nós já vimos, existem também enormes desafios pela frente, conforme você já admitiu agora há pouco. Como está, Adriana, o pulso das vendas do comércio varejista nesse primeiro quadrimestre do ano? Eu sei que parece que há números em nível Brasil, números que diferenciam um pouco em relação um ao outro, mas como é que está isso? Rio Preto, Rei, está um pouco melhor do que o Brasil, tá? Com resultados um pouco melhores do que o Brasil. A gente vem já nessa toada aí há alguns anos. E a nossa inadimplência também está um pouco menor do que a do Brasil. A nossa recuperação do crédito também está um pouco melhor do que o Brasil. Mas, é verdade, não dá para negar que o ano ainda está meio estranho. A gente estava se perguntando há um mês, mas nossa, não é o ano da Copa? Não é o ano das eleições? E a venda não está vindo como a gente esperava. O que está acontecendo? Hoje a gente já começa a achar que as pessoas estavam mesmo
como é um ano de grandes eventos, inédito, eu vou guardar dinheiro porque eu não sei o que vai acontecer na época da Copa, será que eu vou? Será que eu vou fazer alguma coisa? Não sei, me parece um clima um pouco assim. Agora, esse mês a gente já vê as vendas começando a acontecer. Provavelmente por causa já do Dia das Mães. Abril já, né? Já é estamos... abril. As pessoas que estavam lá apertadas por conta da material escolar, IPTU, começo de ano é uma loucura, né? Tem de conta. Aí agora a gente já vê o comércio aí reagindo bem. Mas realmente o ano de 2014 começou um pouco mais devagar do que a gente queria. Compreensivelmente, né? Tem gente que diz que esse é um ano de 8 meses por causa desses eventos todos. Não sei se isso é verdade, mas enfim. Não, feliz 2015 para você. Com certeza, porque olha, esse feriadão que a gente teve agora, emendou Sexta-feira Santa com Tiradentes. Depois da manhã tem outro. Depois da manhã já tem 1º de maio, já é feriado. Daqui menos de um mês, né, já começa a Copa, porque a Copa não começa dia 12 de junho, a Copa começa no final de maio, quando começa a chegar as delegações, os jornalistas e tudo. Aí tem Corpus Christi também, Corpus que é por aí. Christi, que é por aí. As pessoas já não estão marcando reunião em São Paulo, quem tem que se deslocar, já a partir da primeira quinzena de maio, já não está marcando reunião em São Paulo, porque os aeroportos já vão estar uma loucura. Então, maio e junho, Copa. Depois já todo mundo preparando para as eleições, acabou o ano, né? É um ano realmente estranho, não há dúvida que sim. Bom, Adriana, o comércio riopretense se contentaria com quanto de crescimento em relação a 2013? Dá para estimar um número? Uma coisa é o sonho, outra coisa é o possível, né? Claro que o nosso sonho era crescer 5%, 6% em relação ao ano passado. Mas a realidade é já com um pouco de inflação na cesta básica, né? As pessoas estão gastando mais com alimento. Então, se nós fizéssemos aí 3% de crescimento em relação ao ano passado, seria um bom número. Até porque para Rio Preto, você tem que imaginar que nós estamos com mais players, né? Mais competidores. Agora, com a abertura do Shopping Iguatemi, Havan, Leroy Merlin, então são mais competidores no mercado. Se com tudo isso as nossas lojas conseguirem vender 3%, 5% em relação ao ano passado, vai ser muito bom. Eu acredito que a gente vai conseguir, porque apesar desse ano estranho, é um ano que daqui a um mês eu imagino que nós estaremos muito motivados a que dê certo, porque, gente, eu sou uma pessoa otimista, entusiasmada. Independente se o Brasil tinha que focar mais em hospitais do que em estádios, essa não é a discussão. Discussão, né? Aqui. Eu acho que a gente tem que discutir, tem que pensar nisso, mas e se o Brasil devia fazer uma Copa ou não devia fazer uma Copa? Gente, nós já vamos fazer, então vamos fazer bonito. É errado discutir isso agora. Agora, né? tinha que ter sido há 2 anos. Então agora, vamos fazer bonito. E nós temos que pensar que todos nós, cada um de nós, é responsável em receber bem essas pessoas que estão vindo para o nosso país. Porque, o Brasil tem que fazer bonito. Eu tenho que fazer bonito. Eu tenho que receber bem. Porque vai ter gente na minha cidade, vai ter gente em São Paulo, vai ter gente no meu estado. Então, cada um tem que fazer a sua parte para o Brasil aparecer bem, né, Rei? Sem dúvida. Para chegar nesse índice ideal que você disse, 5% de crescimento em relação ao ano passado, nós teríamos que já ter começado bem esse primeiro quadrimestre, pelo menos o primeiro trimestre, né? Começamos assim ou ainda não começamos assim. Se bem que é um trimestre difícil de comparar. É um trimestre difícil. Você já explicou, o começo do ano as pessoas têm muito compromisso, não é isso? Mas nós começamos pior do que o primeiro trimestre de 2013. Isso que é ruim. Então nós temos que correr atrás mesmo agora para recuperar. Sem dúvida. Essa vai ser... Esse é o desafio. Essa é a luta. Bom, e cresce muito, Adriana, a importância do setor comercial riopretense. A gente já disse agora, neste último final de semana, nós tivemos a inauguração do Shopping Iguatemi. Já estão em execução as obras de ampliação do Plaza Avenida Shopping, também naquela região da cidade. E o pioneiro deles, o Rio Preto Shopping Center, tem trabalhado pela presença de marcas importantes em seu mix de lojas, né? Já inaugurou outro dia. Starbucks, sexta-feira, sábado. Uma coisa fantástica. Conversando com a minha filha há pouco tempo, falando, nossa, mas tem Starbucks em Rio Preto, em Curitiba não tem. Olha que Curitiba chique. É uma cidade que... Nós teremos 2, né? Porque vai ter um lá. O outro vai ter. Então, exatamente isso. A pergunta é essa, se estaria... E nós tivemos o Cidade Norte, né, que também
com grande vitalidade naquela região da cidade. A pergunta é se... E o Praça que não cai, que está dúvida. sempre movimentado. É. Os 5 shoppings... Pois é, já estamos 5. 5. E nós temos lugar para mais um. Eu te digo que temos. Daqui a pouco eu vou perguntar uma coisa para você sobre isso mesmo, exatamente isso. Mas a pergunta é essa, nós estaríamos vivendo um processo de shopinização da economia ou não? E se for verdade isso, o comércio convencional, o comércio de rua, tem espaço para crescer ainda numa cidade como Rio Preto? Tem espaço para crescer, o comércio de rua, ele vai crescer também setorialmente, ele não vai ficar só concentrado no centro, porque cada vez as pessoas têm mais dificuldade em se deslocar, né? Enquanto nós não temos ainda esse projeto de mobilidade urbana, as pessoas demoram para sair da região norte para vir até o centro. É uma viagem, né? Uma viagem. Então, esse comércio de rua também dos bairros começam a se fortalecer e o comércio central também tem espaço para crescer e para se fortalecer. Essa concorrência que o Iguatemi está impondo agora é uma concorrência ótima, boa, vai ajudar todo mundo, porque dá um salto de qualidade, Rei. Tá todo mundo se preocupando com capacitação, com treinamento, com melhoria no atendimento, tá todo mundo atento. Então vai melhorar para todo mundo. Sábado à noitinha, eu passei em frente ao Rio Preto Shopping Center, estava lotado. E o Iguatemi estava lotado, todos os 5 shoppings estavam lotados. Então tem espaço. Ah, mas é uma shopinização, como você disse? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Claro que tem as pessoas que estão mais próximos dos shoppings ou porque querem ir ao shopping, querem ir ao cinema, fazer um entretenimento, mas tem aquela pessoa que quer fazer uma compra rápida também, que vai depender do comércio de rua. E nós temos uma região de 3 milhões de habitantes. Né? Isso. E nós vamos voltar a atrair gente de fora. Porque nós não podemos esquecer que o comércio concorre com o comércio das cidades vizinhas. Aquela pessoa que vinha de Fernandópolis, vinha de Votuporanga, eu sempre brinco com o Juninho Marão, prefeito de Votuporanga, eu chamo de Juninho porque ele foi fizemos faculdade juntos, de Direito, né? E eu brinco, eu falo, eu fico louca que você está investindo muito lá e o consumidor não está vindo para Rio Preto, está lá. Claro, ele está investindo lá, tem shopping lá agora. Agora, com essas novidades no comércio de Rio Preto, a gente volta a atrair essas pessoas de fora. Sem dúvida. Vai ser bom para todo mundo. Sem dúvida. Eu vou pedir a sua permissão, um minutinho para o nosso intervalo, a gente volta daqui a pouco para o segundo tempo do Opinião Cidade. Até já. Participe da campanha do agasalho do Fundo Social de Solidariedade de São José do Rio Preto. Dê alegria a quem precise. Doe o seu calor. Contamos com você. Quem melhor do que a TV da cidade pode falar com Rio Preto? Somos a voz e a imagem da cidade. Mais versátil, mais humana, mais comunitária, mais gente. Mostramos o desenvolvimento da cidade, discutimos as questões políticas, o esporte, a sociedade, prestamos serviço, ajudamos a comunidade. Estamos no ar 24 horas, de olho em Rio Preto, informando e divertindo. Seja nosso parceiro cultural. Acesse www.canal16.com.br. O nosso e-mail é tvdacidade@hotmail.com. Telefone 3212-2829. Fale com a gente. TV da Cidade. A TV que é sua e da cidade. A TV da Cidade está mudando seu visual. Nova sede, novos estúdios, equipamentos, novos profissionais.
em breve uma nova programação. Vai ter filmes e seriados que farão você voltar no tempo e matar a saudade. Espere só mais um pouquinho. Estamos trabalhando bastante para lhe oferecer uma TV mais amiga, mais humana, mais inteligente. Uma TV com a cara da nossa cidade. Estamos de volta com o Opinião Cidade, aqui pela TV da cidade de São José do Rio Preto, hoje conversando com a presidente da Associação Comercial e Industrial de Rio Preto, Adriana Neves, que aliás hoje, exatamente hoje é segunda-feira, está sendo reeleita presidente da Associação Comercial para mais um período de 2 anos. Agora há pouco a gente estava conversando sobre o que eu chamei aqui, num neologismo aí de shopinização do comércio, etc. A Adriana disse que tem espaço para todo mundo crescer. Mas você citou um ponto aí que é impressionante, né? Havia, de certa forma, até uma expectativa com a inauguração de um novo shopping, os outros vão ficar um pouquinho vazios, etc. Parece que isso não aconteceu. Não aconteceu. Você falou no sábado à noite. No domingo, eu passei pelo Rio Preto Shopping para tentar arriscar e conhecer o Starbucks. Havia fila diante do Starbucks, quer dizer, havia muita gente. Então até comentei com alguém e falei assim, acho que cabe mais um shopping aqui em Rio Preto. E agora, um pouco você disse exatamente a mesma coisa. Quer dizer, essa é uma expectativa positiva, né, da vitalidade da cidade, né, Adriana? Rio Preto é pujante mesmo, economicamente, tem uma boa renda per capita e bem distribuída, né? Rio Preto tem todos os seus pilares de desenvolvimento econômico muito distribuídos. A gente não depende só como o Bebedouro já dependeu, teve uma época de dependência da laranja, lembra? Passou por problemas. Na época Franca teve problema quando o setor calçadista teve problema. Rio Preto nunca vai ter isso, porque Rio Preto tem um comércio forte, indústria forte, agronegócio, prestação de serviços. Forte, uma estrutura fundiária bem dividida, né? Pequenas propriedades. Só tem pequenas propriedades aqui. O setor de prestação de serviços de Rio Preto gera 43% dos empregos que são gerados em Rio Preto, muito ligados à área médica. Então, é uma renda per capita muito bem distribuída. Rio Preto não tem, por exemplo, quando a gente olha para Ribeirão tem uma distância das classes muito grande. Isso. Rio Preto não. Então, isso torna Rio Preto excelente para investir, para esse tipo de investimento, né? E olha, onde Iguatemi vai, a Multiplan vai. É um indicador, então, né? É um indicador. Então, a gente não vai ficar muito surpreso se daqui 1 ano e pouco a gente já ouvir aí um anúncio, já tem até bochichos, né? De que teríamos aí um shopping da rede Multiplan. Puxa vida. Tomara que seja verdade, tomara que a cidade, que a região toda, quando a gente fala em cidade, na verdade a gente está falando da região, né? Responda por toda essa responsabilidade que está ocorrendo na cidade. Claro que eu conversei até com o pessoal do Iguatemi e perguntei, né, qual a expectativa de retorno para esse investimento de vocês? Vocês acham que retorna o investimento em 1, 2, 3 anos? E não, a expectativa deles é para muito mais tempo. Isso. Eles têm noção que um shopping desse porte demora 3 natais, eles falam. 3 natais para se consolidar. E o retorno do investimento é com um prazo um pouco mais longo que esse. Então, que bom, né? Porque ainda eles vão atrair mais empresas. E olha, a gente vai assistir, não vai atrapalhar nenhum dos shoppings. Nós tivemos a oportunidade de conversar com alguns executivos deles aqui mesmo, nesse programa, e a expectativa é exatamente essa, né? Um shopping não se faz para dar retorno daqui a alguns meses, não é? Uma coisa de longo prazo mesmo, às vezes até mais que 3 ou 4 anos, quer dizer, vai durar sempre, né? Vai ser uma coisa, uma grande longevidade, sem dúvida nenhuma, inclusive na vitalidade deles, né? Com certeza. E você acabou dando uma pista aí, essa rede Multiplan pode ser que seja de olho. Mas há pouco tempo a CIRP promoveu em Rio Preto um seminário sobre tendências de varejo, né?
Isso é muito importante para o lojista de modo geral, porque uma das tendências do varejo é essa aí, a tendência do shopping, por exemplo. O e-commerce, por exemplo, é uma outra tendência de varejo. Quer dizer, o que foi discutido e o que se filtrou desse seminário que foi, parece uma coisa muito bacana, né? Foi tão interessante, porque nós trouxemos, né, até por iniciativa do diretor Jorge Luiz, que é o diretor de comércio, ele organizou junto com a Academia CIRP e trouxe então um professor da FGV e um executivo do Sebrae, o Maurício Morgado e o Gustavo do Sebrae. E foi muito interessante, porque ele deu dicas para os comerciantes mostrando qual a tendência que o varejo está apontando e mostrando o que está acontecendo já hoje nos Estados Unidos e que o Brasil começa a se direcionar. Por exemplo, ele falou que é a postura do consumidor perante, por exemplo, o e-commerce. Então, antes, foi engraçado que ele contou que nós íamos numa loja de eletrodoméstico, por exemplo, e a gente não sabia nada sobre a TV. Isso. Então, o vendedor, se quisesse falar qualquer coisa e enganar a gente ia enganado. Hoje, o vendedor tem que estar super preparado, porque quando o cara chega, ele já pesquisou na internet, ele já viu o preço em todas as lojas que estão... Conhece todos os diferenciais então ele dá aula para o vendedor. O vendedor tem que estar preparado. E hoje, ele consulta lá no tablet dele o valor na frente do vendedor, e não tem vergonha disso. Nós passamos pela fase de ter vergonha de fazer isso e hoje ele faz. Então tem que estar todo mundo muito antenado. Em relação à roupa, as pessoas ainda gostam de experimentar, mas ela corre o risco de experimentar na loja física e depois comprar na loja virtual se tiver com uma diferença de preço muito grande. Então a loja física ela precisa estar também com uma loja virtual para ser uma opção. E ela precisa dar um atendimento tão bom que ela cative a pessoa a comprar ali. E ser competitiva em preço também. Então está mudando algumas coisas. Mas outras dicas tão interessantes, e até comentei, que ele falou que hoje você atrai o consumidor até por fatores sensoriais. E foi engraçado que tinha acontecido aquilo comigo aqueles dias. Eu tinha ido até o Rio Preto Shopping para participar até de um evento. E eu passei assim na frente, eu estava andando no corredor e senti um perfume, Rei. E aquele perfume é tão característico daquela loja que eu lembrei, tem que comprar roupa de praia, porque eu estou indo para a praia na Páscoa. Mas você acredita, Rei, que o que me despertou foi o perfume? Sem dúvida. Aí ele falou, por exemplo, disso. O comerciante hoje tem que... A ambientação da loja tem que incluir até isso, né? Até isso, Rei. E que isso faz diferença. Então, foi super bacana. A gente pretende ter outro seminário. Até antes, nós pretendíamos fazer só daqui a um ano. Mas o Jorginho já percebeu que nós vamos ter que adiantar essa data, porque foi realmente muito proveitoso o conteúdo. Então, a gente pretende fazer outro até o final do ano. Sem dúvida. Que bacana, viu? E cada vez fica mais evidente a importância dessa preparação do vendedor, né? Quer dizer, se antes o consumidor talvez não tivesse tantos referenciais como tem hoje ao alcance do tablet, o vendedor precisa também estar muito bem informado. Então entra essa questão de outra tendência do varejo é ter vendedores muito treinados, muito preparados. Muito. E esse é mais um desafio, né? Esse é o maior desafio, Rei. O maior desafio que a gente tem para a próxima década é ter gente capacitada, preparada e motivada para atrair o consumidor, para trabalhar nas nossas empresas. Você sabe que tem empresa em Rio Preto que deixa de crescer por falta de gente? Nossa. Tem empresa de logística que está deixando de pegar linhas de entrega por falta de motorista de carreta. Olha que momento que a gente está vivendo. Então, por exemplo, eu até não costumo citar como exemplo a minha empresa, mas vou citar. Hoje a gente faz incentivo para o motorista de caminhão tirar a carta de motorista de carreta. A gente ajuda ele a pagar a carta. Porque você sabe que você vai precisar dessa mão de obra, né? Existe uma demanda para isso. Né? Existe uma demanda. Então, o desafio da próxima década é gente. A Adriana citou, não falou o nome, mas a empresa da família da Adriana é a Conebel, né? Distribuidora de bebidas de grande tradição aqui em São José do Rio Preto, uma das grandes operadoras nessa área, né, Adriana? E eu fico até me perguntando como é que você consegue administrar a CIRP e também cuidar dos negócios da família, que é uma coisa meio complicada, né? O dia fica pequeno, não fica, não?
Sabe que uma vez me perguntaram assim numa palestra, né? Como você dá conta? E eu respondi, mas quem falou que eu dou conta? Aí a Carol, a nossa jornalista lá da CIRP, ficou brava. Falou, você não pode falar que você não dá conta. Não, na verdade, assim, Rei, eu tenho uma agenda super organizada. Eu sou muito didática com a minha agenda. Eu tenho uma agenda muito organizada. Meus compromissos são divididos até em cores. Eu sou filha de professora, né? Então, tudo é coloridinho, tudo tem legenda. Então, eu sou muito organizada com os meus horários, tento agendar as coisas bem, com regularidade. De manhã eu sempre estou na empresa, à tarde que eu faço as coisas da CIRP, e eu consigo fazer bastante coisa. Mas eu tenho que reconhecer que na empresa eu tenho 2 sócios excepcionais, competentes, comprometidos, que é o Joaquim e o Ricardo. Tem uma equipe na Conebel de 5 gerentes, 11 supervisores, 270 funcionários, super comprometida e competente. E na CIRP nós conseguimos formar uma equipe de diretores e de colaboradores, funcionários na CIRP, também muito comprometida e competente, porque sozinho ninguém faz nada. Eu imagino, viu? E a Conebel tem uma grande área de distribuição, não é isso? Nós atendemos 37 municípios, 4.100, 4.200 pontos de vendas, 2.400 mais ou menos bares em Rio Preto, e nós fazemos 1.500 entregas por dia. Nós emitimos em torno de 1.800 notas fiscais por dia. Então é um volume considerável. E o objetivo dessa conversa não era falar só sobre a Conebel, não era falar sobre a Conebel, mas a gente acaba entrando, porque trata-se de uma empresa importante. Ali, naquela confraria que você abriu ali na Avenida José Munia, que é um ponto valorizadíssimo da cidade, né? É mais uma prova da vitalidade e da exigência do consumidor em relação a isso, né? É um supermercado de serviços nessa área de bebida, não é isso? Então, na verdade, lá era o nosso serve-festas, né? Que era um balcão e a gente atendia lá as festas, vendendo cerveja, refrigerante, gelo, latão, mesa e cadeira. Aí nós vimos que a gente precisava ampliar esse atendimento com produtos ligados a esse mundo masculino, o mundo... Porque todo homem gosta de cerveja, cerveja, futebol e churrasco, né? Então tem tudo relacionado a cerveja, futebol e churrasco. Então um balde com as taças, com os copos ligados à cerveja, time de futebol, bacana. E nós abrimos uma outra loja na região dos Dama, bem em frente à portaria do Gaivotas. Aí nós temos também o Brahma Express, que atende só com chopp. E a gente está vendo para abrir uma loja na região norte também, Rei. Porque a Conebel mesmo, a distribuidora, não tem como atender esse consumidor bem, porque lá é bar, restaurante, supermercado, a gente fica muito focado em produtividade. Então, para a gente dar um bom atendimento, nós tínhamos que ter um espaço específico para o consumidor. Então, acontece ali. Eu adoraria trabalhar ali, eu adoro contato com o cliente, adoro vender, eu sou vendedora. Tá certo. Eu adoraria, mas não dá. Adriana, e vamos voltar a falar um pouco sobre a associação comercial, a eleição de hoje, né? Vamos convidar as pessoas, o comerciante que ainda não foi votar, né? A votação começou de manhã, vai até, se não me engano, até às 17 na região norte e até às 18 no centro, não é isso? Isso mesmo. Olha, gente, não é porque é chapa única que a gente não precisa que o associado vote. É muito importante que o associado compareça hoje, ali na Silva Jardim, esquina com a Voluntários, ou mesmo na Distrital Norte, na Mirassolândia, quem estiver mais naquela região, não é só um prestígio, é validar mesmo a nossa chapa. Isso dá um equilíbrio de forças para a CIRP, para ela se posicionar, principalmente em relação ao poder público, né, Rei? Então é muito importante que o associado valide aí a nossa chapa e nos prestigie, então, o seu voto. Então, o associado, empresário, lojista, prestador de serviço, compareça na CIRP até o final da tarde, até às 18 e até às 17, ou até às 17 na região norte, para dar o seu voto para a gente. Essa questão do comparecimento, da presença maciça, é demonstração de força, não há dúvida que seja assim. Isso é importante para a entidade, né? Sim. Mas você estava dizendo no começo, você disse aí que nós citamos os nomes de alguns diretores, você falou, estou com medo de esquecer de alguém, mas aí a gente descobriu que a Adriana trouxe uma colinha aqui com os nomes dos diretores. Então. Vamos, até para prestigiar essas pessoas que são voluntárias também, que trabalham tanto
pelo desenvolvimento do comércio. Vamos dizer quem são, Adriana. Vamos lá, então. Bom, a chapa, então, né? Eu concorro como presidente, o List Abdala, primeiro vice, a Beni Verde Haddad, segunda vice-presidente. O terceiro vice-presidente é o Adil Berbert e o quarto vice-presidente, o Marcos Apóstolo. Secretário-geral, Paulo Sader. Primeiro secretário, Silvio de Jacinto. Segunda secretária, Cleusa Hidalgo. Tesoureiro-geral, Valdecir Buozzi. Primeiro tesoureiro, o Antônio Carlos Nunes. E o segundo tesoureiro, Denilson Marzocchi. Diretor de Assuntos Jurídicos, Dr. Sérgio Vicente. Diretor de Patrimônio, Pedro Rodrigues. Diretor de Comunicação, Roberto Toledo, nosso diretor já há muitos anos. Diretor ouvidor, Luiz Fernando Garcia. Diretor de Relações Públicas é o Álvaro Estrela. Diretor de Ação Cultural, Daniel Rodrigues. Diretor de Ação Social, Creuza Manzali. Diretora de Eventos, Lília Maura Gonçalves de Lima. Diretor de Vendas e Benefícios, Rogério Rosalês. Diretor de Treinamento e Desenvolvimento, Ana Carolina Verde Braga. Diretora para Recursos Humanos, Daniela Brandi. Diretor de Marketing, Alessandro Bossan. Diretora de Ações Promocionais, a Cristina Bassiti. Diretor da Incubadora do CIE é o Carlos Villanova Vidal Júnior. Diretor de Sustentabilidade, o Marcelo Manzano. Diretor de Comércio, Jorge Luiz Souza. Diretor de Centro de Compras, o Comércio para Shopping, Walter Carrazone Júnior. Diretor do Setor de Serviços, Kelvin Kaiser. Agronegócios, Arthur de Bastos. Construção Civil, Denise Farina. Comércio Exterior, Márcio Marcaça Júnior. Turismo, Vera Júlio. MEI, Microempresário Individual, Gil Fontes. Diretor da Distrital Sul, Gisele Xavier. Por enquanto, esses são os nomeados. Belo time, né, Adriana? Parabéns. Obrigada, Rei. Bem gente comprometida com a cidade. E tem que ser assim, senão não funciona. Senão não funciona. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez no nosso programa. Sucesso aí nesse novo período à frente da Associação Comercial e Industrial de Rio Preto. E muito êxito em todas as atividades que a CIRP sempre desenvolve e cada vez tem que desenvolver mais, porque, como a gente disse aqui, o comércio está crescendo muito, está exigindo cada vez mais, a cidade está se desenvolvendo muito. Obrigado por ter vindo e volte sempre, Adriana. Eu que agradeço, gente. Até a próxima. Obrigado a você também que nos acompanha em casa em mais esta edição do Opinião Cidade e fica convidado para estar conosco novamente amanhã a partir das 12 horas. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.